Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conceito absolutamente fascinante do livro de Urântia, a ideia dos Adãos planetários. É uma visão da evolução biológica que é, bem, muito diferente. Não se trata de um acidente, mas sim de um processo que é deliberadamente guiado por seres cósmicos, cuja única função é acelerar a civilização. Ok, vamos pensar nisto a sério. A fonte que estamos a analisar coloca esta questão logo de início. Propõe que, quando uma espécie atinge o seu auge evolutivo natural, seres especiais são enviados para elevar, para lhe dar um empurrão biológico. Portanto, a ideia de acaso fica de lado, isto é, evolução com um propósito, com um desígnio. Para percebermos bem isto tudo, vamos dividir a nossa conversa. Vamos ver quem são estes elevadores cósmicos, qual era a sua missão ideal, como é que viajam entre as estrelas, que raças é que eles encontram e depois o que é que correu mal aqui no nosso mundo, em Urântia, e qual era afinal o grande objetivo deste plano. Então, vamos ao que interessa. Quem são exatamente estes seres? Bem, a fonte descreve-os como sendo a segunda ordem de filhos divinos enviados para mundos como o nosso. Atenção! Não são anjos nem espíritos, são algo intermédio. O nome técnico é filhos e filhas materiais, mas nós conhecemos-los melhor como Adão e Eva planetários. A sua função principal, o propósito da sua existência, é serem elevadores biológicos. Chegam a um planeta para introduzir, digamos, um novo plasma vital, uma herança genética superior. O objetivo é melhorar e acelerar o desenvolvimento das espécies inteligentes que já evoluíram nesse mundo. E eles não passam nada despercebidos. O texto descreve-os como seres imponentes, com quase 3 metros de altura, que emitem um brilho violeta. Imaginem só. O que é realmente interessante aqui é o sistema de nutrição deles. É duplo. Eles comem comida física, como nós, mas também absorvem energia cósmica diretamente. Isto faz deles uma espécie de ponte perfeita entre o mundo material e o espiritual. E, um ponto crucial, são perfeitamente visíveis para os mortais. Certo. Agora vamos ver como é que esta missão devia funcionar no mundo normal, sem problemas. Existe um plano, uma espécie de manual de instruções cósmico para integrar estes seres na sociedade de um planeta. O plano é muito metódico e, acima de tudo, paciente. Primeiro, criam uma base de operações, o famoso Jardim do Éden. Lá começam a ter filhos, muitos filhos, criando a chamada raça violeta e mantêm-na biologicamente separada durante gerações. Só muito mais tarde, depois de terem uma população robusta, é que os melhores e mais promissores das raças nativas são convidados para se misturarem com eles. É um processo controlado para melhorar, gradualmente, todo o património genético do planeta. Mas esperem lá, como é que estes seres, que são físicos, chegam de um sistema estelar a outro? A descrição do transporte deles parece tirada de um filme de ficção científica dos bons. Isto é absolutamente incrível. Pensem bem, eles não viajam numa nave espacial. Em vez disso, os seus corpos são, basicamente, desfeitos a nível atômico. A sua essência é enserafinada, ou seja, envolvida por um anjo transportador, e assim viaja pelo espaço. Quando chegam ao destino, os portadores da vida, que foram os arquitetos originais da vida naquele planeta, reconstroem-nos fisicamente, célula a célula. Acordam como se nada tivesse acontecido. Para se perceber a missão deles, temos de perceber a quem é que eles vêm ajudar. A fonte descreve um modelo muito específico de desenvolvimento racial nos planetas, com a evolução de 6 raças de cores diferentes. Vamos olhar para isto de forma neutra, como um dos elementos centrais desta cosmologia em particular. Ora bem, segundo este texto, estas 6 raças vão surgindo em sequência. A primeira, a vermelha, é considerada a primária. Depois as raças parecem alternar em capacidade, com a primeira, terceira e quinta, ou seja, a vermelha, amarela e azul, a serem descritas como superiores e as outras como secundárias. O objetivo do plano adâmico é lá mais para a frente misturar o seu sangue violeta com os melhores elementos de todas estas raças para criar uma humanidade unificada e elevada. E é aqui que a nossa história dá uma volta dramática. Porque no nosso planeta, que no texto é chamado Urântia, o plano não correu como previsto. Longe, mas muito longe disso. O contraste é brutal. Em vez de um governante planetário cooperante, o Adão e Eva de Urântia encontraram um rebelde, o Caligástia, que era o príncipe planetário na altura e que se opôs ativamente a eles. Em vez de seguirem o plano de segregação paciente, o projeto foi comprometido antes do tempo. O ponto focal aqui é que a missão, embora não tenha sido uma perda total, foi classificada como uma falha. E isso, claro, alterou drasticamente o curso da nossa história. Esta citação da fonte resume praticamente tudo. O príncipe rebelde, o tal Caligástia, conseguiu enganá-los, levando-os a desviar-se do plano divino.
O erro deles, segundo o texto, não foi terem se juntado à rebelião cósmica mais vasta, mas sim quebrarem o pacto específico da sua missão. E essa falha teve consequências biológicas e culturais duradouras para o nosso mundo. Mas, apesar da falha em Urântia, é importante percebermos qual era o objetivo final deste grande plano. Para que servia, afinal, toda esta engenharia cósmica e biológica? O objetivo final é a perfeição planetária. Sim, isso mesmo. Um mundo onde a guerra, a doença e a discórdia já são coisas do passado. Um planeta que alcançou um estado de harmonia avançada, governado por uma administração unificada e iluminada, entrando naquilo que o livro chama uma era de luz e vida. É um processo que, claro, demora centenas de milhares de anos. E tudo isto se insere numa hierarquia cósmica que é, bem, verdadeiramente vasta. A fonte sugere que um ser mortal deve, eventualmente, reconhecer 7 níveis de paternidade. Começa no pai biológico e vai subindo até ao pai universal no paraíso. O Adão planetário representa o segundo nível desta escada. O pai do reino, o ancestral comum de um mundo que se tornou unificado. E assim, terminamos com uma pergunta que dá que pensar. Esta narrativa cósmica é, no fundo, uma história sobre potencial, sobre o que foi e o que poderia ter sido. Se este grande projeto biológico e cultural não tivesse sido comprometido, como seria a nossa civilização, a nossa biologia, o nosso mundo hoje? É uma ideia que nos convida a refletir sobre o caminho longo e por vezes tortuoso da evolução humana.